A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, essa videoaula de número 3 do curso Acolhimento Emocional no Ministério com Crianças. Nós vamos falar um pouquinho sobre o cuidado com a família. Muitas vezes, para trabalhar com a criança, nós precisamos também trabalhar com a sua família. Então é muito importante o conselheiro, aquele que está trabalhando no acolhimento, entender que muitas vezes ele precisa fazer esse acolhimento não só com a criança, mas com toda a sua família. Então nós vamos falar um pouquinho dos tipos de famílias que necessitam do acolhimento emocional. Talvez você que está trabalhando nessa área, está querendo começar nessa área, então é bom você conhecer esses tipos de família, suas necessidades e como ajudá-los no acolhimento emocional. Então nós vamos falar um pouquinho com a família disfuncional. O que é a família disfuncional? Muitas vezes, por causa da condição social, por causa do meio que vive, essa família ela deixa de exercer a sua função de família realmente para a criança. Então, muitas vezes, a família disfuncional ela não consegue funcionar como uma família, não oferecendo à criança o acolhimento emocional, o carinho, o amor, a orientação, o referencial necessário para a formação sadia dessa criança. Então, essas famílias disfuncionais, elas têm grandes dificuldades. Então, é necessário, nós como conselheiros, se você percebeu que a criança, que o seu adolescente tem uma família disfuncional, tem dificuldade, então nós precisamos ajudar essa família a encontrar o ponto de equilíbrio. Então, ela voltar a ser uma família funcional, exercendo o seu papel de família na vida da criança. É muito importante o referencial de família para a criança, a estrutura da família, isso tem um grande efeito na formação do caráter, na formação da criança quando adulto. Então é muito importante trabalharmos. Então a primeira coisa que você vai ter são as famílias disfuncionais, aquelas que têm dificuldade de desempenhar o seu papel como família. Então você vai ajudar essa família a achar o ponto de equilíbrio e se tornar uma família funcional, exercendo o seu papel de influência na vida da criança. Outro tipo de família é a família que está passando pelo processo de separação ou divórcio. Então, muitas famílias às vezes estão passando por esse processo. Então, é importante trabalharmos com essa família, por quê? Porque a criança que está vivendo esse processo de separação dos pais, do divórcio, ela começa a criar algumas ansiedades, alguns medos. Então, o medo de se sentir rejeitado, então achar que a separação dessa família vai causar um abandono, ela vai ser rejeitada pelo pai ou pela mãe. Então esse medo invade a criança. Outras vezes ela se sente culpada, ela vê a situação do lar e acha que ela é culpada dessa separação. Então é muito importante trabalhar com a família, explicar para a família esses medos, essas situações que a criança vive, incentivar os pais a conversar com a criança, procurar entender os seus medos e sanar esses medos para que a criança passe por esse processo tão difícil de uma maneira tranquila, com a saúde emocional controlada. Então, a família separada. Outra coisa é a família ausente. Nós estamos vivendo numa época de grande correria, trabalho, escola, muitos pais trabalham, estudam, e eles se tornam ausentes da vida do filho. Então, a criança sente essa ausência do pai, essa ausência da mãe, a ausência da família. Então, como é que eu trabalho com essa família? Conversando com o pai, conversando com a mãe, dizendo do sentimento do filho. Outra coisa, conversando com eles, orientando a ter tempo de qualidade com seus filhos, tempo para conversa, tempo para o lazer, e também você como líder, você como professor, promovendo esses momentos de família para que haja interação. Então é assim que você trabalha com a família ausente. E temos também a família enlutada, aquela família que perdeu um membro, que morreu o pai, a mãe, às vezes o avô, o tio. E muitas vezes a criança não sabe lidar com esse sentimento de perca. Então, muitas vezes a criança, quando ela sofre uma grande perca, se for uma perca muito importante, agora ela passa a ter medo de perder o resto dos seus familiares. Então, converse com a família, às vezes como a família encara o luto, às vezes a família está encarando o luto de uma maneira muito difícil e a criança reflete nisso. Então, converse com a família, diga para a família que a maneira que eles encaram o luto, ela reflete na criança. Procurem conversar, entender os medos da criança,
Quanto mais nova a criança, quanto mais pequena a criança, mais dificuldade ela vai ter para lidar com esse processo do luto. Quanto mais velha, ela vai ter mais facilidade. Então, conversa bastante, conversa com a família, e o diálogo é muito importante nesse momento. Essas são algumas famílias que nós vamos trabalhar, que nós vamos ter de lidar com elas. E para você, conselheiro, é bom conhecer, saber o que fazer, porque no momento da necessidade, o teu papel de conselheiro é de grande importância para essa criança e para essa família. Que Deus abençoe a todos. Se ficou alguma dúvida, o WhatsApp 19 981 16 80 12. Sou o tio Rogério, esse é o nosso curso gratuito de acolhimento emocional no Ministério com Criança. Se você deseja fazer um curso mais avançado na parte do aconselhamento, temos um curso ideal para você. Entre em contato conosco e nós vamos te indicar um curso que vai te aprofundar nesse Ministério de Aconselhamento. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.